Olá! Sejam bem-vindos ao 5 Minutes Trials. Dando sequência ao nosso mês temático aqui no Cardio Learning sobre os antiagregantes plaquetários, hoje vamos abordar o estudo Triton, publicado no New England em novembro de 2007. Antes de começar, vamos revelar brevemente o contexto que gerou o racional para este estudo. Desde o início da década de 90, o uso do AS já era consagrado na síndrome coronariana aguda, após a publicação do famoso ISIS-2. Já no início dos anos 2000, 3 estudos, o CLARITY, o COMET e o CURE, que já foi abordado aqui no canal, mudaram a rotina de tratamento da síndrome coronariana aguda, ao adicionar o clopidogrel como segundo antiplaquetário. No entanto, permanecia um risco isquêmico residual razoável nessa população. Uma das hipóteses que poderia justificar esse achado é o fato do clopidogrel possuir uma metabolização hepática errática na população. Estudos mostraram que até 30% dos pacientes tinham dificuldade em produzir a forma ativa da droga e, portanto, não estavam devidamente antiagregados. Dessa forma, foi desenvolvido um novo fármaco, o prasugrel, que apesar de também ser uma prodroga de metabolização hepática, mostrou maior biodisponibilidade, pico de ação de somente 30 minutos contra cerca de 6 horas do clopidogrel e maior poder de antiagregação. Para estudar os desfechos clínicos, foi criado o estudo Triton, cujo objetivo era comparar o prasugrel com o clopidogrel como segundo antiplaquetário na síndrome coronariana aguda de risco intermediário ou alto. Foi um ensaio clínico, randomizado, duplo cego, multicêntrico e todas as análises foram feitas conforme a intenção de tratamento. O tempo de seguimento médio foi de cerca de 14 meses. Os critérios de inclusão foram bem amplos. Os pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra deviam ter tido sintomas por pelo menos 10 minutos nos últimos 3 dias, juntamente com algum fator de risco, como time score maior ou igual a 3, desnível de ST de pelo menos 1 milímetro ou marcadores de necrose miocárdica elevados. Já para aqueles com síndrome coronariana aguda com supra de ST, deviam estar com sintomas a menos de 12 horas nos casos de angioplastia primária ou sintomas a menos de 14 dias nos casos trombolizados. Quanto aos critérios de exclusão, foram retirados aqueles que possuíam alto risco de sangramento, anemia, trombocitopenia, antecedente de lesão intracraniana ou uso prévio de tienopiridínicos nos últimos 5 dias. Importante ressaltar que o estudo permitia pacientes idosos e com algum grau de disfunção renal. Agora, um fato importantíssimo é que o paciente só era randomizado após ter sua anatomia coronariana conhecida e ser considerado candidato à angioplastia, evitando assim a administração de medicações em pacientes cujo tratamento fosse cirúrgico. As medicações foram administradas na grande maioria das vezes dentro da própria sala de hemodinâmica, durante o procedimento, o que pode ter prejudicado um pouco o grupo clopidogrel, uma vez que o seu pico de ação ocorre tardiamente. O estudo randomizou cerca de 13.600 pacientes para receber ataque de 300 mg de clopidogrel seguido por 75 mg diários, ou receber 60 mg de prasugrel com manutenção de 10 mg por dia. Os dois grupos receberam a dose habitual de AS. Após a randomização, os grupos ficaram em média com 61 anos de idade, 23% de pacientes diabéticos, 26% de infarto com supra e 95% dos pacientes foram submetidos à angioplastia, tanto com estentes convencionais como farmacológicos. Quanto aos resultados, observamos nas curvas que o grupo prasugrel obteve uma redução no risco relativo de 19% no desfecho primário composto por morte cardiovascular, infarto não fatal ou AVC não fatal. O benefício se deu às custas principalmente de infartos não fatais, uma vez que não houve diferença nas taxas de morte ou AVC não fatal. Já nas análises secundárias, o prasugrel também mostrou benefício, reduzindo a necessidade de revascularização de urgência do vaso-alvo, reduzindo novas internações por eventos isquêmicos e chamou a atenção uma redução de 52% no risco relativo de trombose de stent, uma complicação rara, porém altamente mórbida. No entanto, nada vem de graça no mundo da terapia antiagregante. À medida que reduzimos o risco isquêmico, aumenta o risco de sangramento, e no Triton não foi diferente. Os pacientes que tomaram prasugrel tiveram aumento significativo nos sangramentos maiores ou com ameaça à vida, e receberam mais transfusões sanguíneas quando comparados ao clopidogrel. Diante desse achado, os autores realizaram análise de subgrupo para tentar separar aqueles que possuem maior benefício líquido, ou seja, redução do risco isquêmico com aumento tolerável das taxas de sangramento, daqueles que o malefício do novo fármaco superava os benefícios. Foi observado que os pacientes com mais de 75 anos, menos de 60 quilos ou que já haviam tido AVC previamente, apresentaram taxas de sangramento proibitivas que anularam o benefício da medicação. Dessa forma, podemos concluir que o prasugrel é um fármaco mais potente que o clopidogrel e, quando utilizado juntamente com AS na síndrome coronariana aguda, pode reduzir eventos isquêmicos. No entanto,
a medicação é responsável por um aumento relevante nas taxas de sangramento, devendo ser evitada em populações com risco elevado de sangramento, idade avançada, AVC prévio ou baixo peso. Por fim, vale ressaltar que o desenho do estudo libera a medicação somente para uso após conhecermos a anatomia do paciente. Espero que tenham gostado. Até a próxima!